Capítulo 1. Contexto e cronologia da escalada. Desde o dia 28, desde fevereiro de 2026, está em curso uma escalada militar que, segundo relatos consistentes, foi desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra alvos iranianos e rapidamente se transformou em um conflito regional com enormes consequências econômicas. No centro do impacto global do choque não está tanto um único confronto, mas sim a questão de quem de fato controla o risco em uma das principais artérias energéticas do mundo, determinada pelo Estreito de Hormuz. Como resultado do ataque dos Estados Unidos, o Irã adota uma estratégia específica. O regime sabe que os Estados Unidos não vão iniciar uma invasão terrestre. Eles não têm força suficiente no local e, perto das eleições de meio de mandato, Trump não pode arriscar enviar muitos caixões para casa. O plano do Irã é, portanto, bastante simples: dar o troco nos Estados Unidos, e eles fazem isso aumentando os preços aqui, prolongando o conflito o máximo possível. E assim continuam até que ele ceda, porque cada dia desse conflito consome milhões em dinheiro. Então eles bloqueiam o Estreito de Hormuz. E isso não é algo repentino. Esse cenário já é conhecido desde a época da Guerra Fria e não é novidade. Todo mundo tinha que contar com isso e, principalmente, todo mundo podia prever isso. Isso não é algo que nos atinge do nada. Isso não é algo que não era esperado. Isso é algo que foi uma reação clara à ação dos Estados Unidos e todo mundo sabe disso. Ninguém precisa fingir que não entende. O passo decisivo em direção à guerra econômica por meio da geografia foi, portanto, a interrupção quase total ou restrição drástica da navegação comercial através de Hormuz. Companhias de navegação, seguradoras e interessados nas cargas adotaram uma postura bastante cautelosa e de espera após alertas, riscos de minas, ataques a navios e exigências de autorizações. A passagem ficou quase paralisada em alguns períodos. Porque, se uma seguradora diz que não vai pagar por danos caso alguém atravesse o corredor sem que a situação esteja resolvida, ninguém está disposto a correr esse risco. Um cessar-fogo temporário, que deveria aliviar a situação, foi anunciado, mas desde o início estava ligado a condições e disputas de interpretação. Especialmente com a expectativa de que a navegação voltaria à normalidade. Nem todos os navios foram afetados pelo bloqueio. A China, por exemplo, fez acordos com o Irã para que seus navios passassem sem impedimentos. Também foi sugerido que outros navios poderiam pagar uma certa quantia em Bitcoin ou outra criptomoeda para serem liberados e obter uma autorização de passagem compartilhada. Isso significa que os Estados Unidos, com seu ataque, fizeram com que nossos preços aumentassem, fortaleceram ainda mais o regime iraniano e agora temos que pagar ainda mais para poder passar. Os preços sobem não só aqui, mas também nos Estados Unidos, o que prejudica o governo atual nas eleições de meio de mandato. Nos dias 11 e 12 de abril, o foco mudou novamente. Após negociações fracassadas, os Estados Unidos anunciaram um bloqueio naval que, segundo declarações dos Estados Unidos, não deve bloquear toda a passagem, mas sim o tráfego marítimo de e para portos e trechos costeiros iranianos. Paralelamente, o Irã considerou aproximações militares na região de Hormuz como hostis. Então, os americanos estabeleceram seu próprio bloqueio um pouco mais a leste. Capítulo 2. Por que o Estreito de Hormuz é uma alavanca estratégica? O Estreito de Hormuz conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Árabe. Ele fica entre Omã e o Irã e é um gargalo estreito com rotas marítimas claramente definidas. Em seu trecho mais estreito, a passagem tem apenas cerca de 29 milhas náuticas de largura. As vias navegáveis utilizáveis geralmente são muito limitadas, entre outros fatores, por canais de entrada e saída separados e estreitos, além de uma zona de amortecimento. Isso é o que torna Hormuz tão vulnerável militar e economicamente. Bastam poucas minas, drones ou até mesmo a ameaça crível disso, assim como o risco de um mal-entendido para que a segurabilidade e a gestão operacional de riscos sejam comprometidas. E assim, conseguem fechar o tráfego sem que uma bateria costeira precise controlar fisicamente cada metro. Isso significa que eles nem precisam cobrir toda a área, não precisam fazer grandes patrulhas. Basta apenas a ameaça de que um navio seria atacado para que os navios ou as seguradoras cedam e então digam às empresas de navegação ou aos fornecedores:
Olha, eu não vou pagar o prejuízo se o Irã ameaçar destruir os navios e vocês mesmo assim insistirem em passar por lá. E ninguém quer assumir esse risco, então acabam bloqueando um corredor bem grande só com o anúncio crível de que os navios serão atacados, sem que haja cobertura de seguro. No final das contas, seria uma perda total. Energeticamente, Hormuz é realmente um multiplicador. A Agência Internacional de Energia estima que, em 2025, cerca de 20 milhões de barris por dia de petróleo e derivados serão transportados por Hormuz, em média. Isso representa cerca de 1/4 do comércio mundial de petróleo transportado por via marítima. Zusätzlich hängen alle LNG-Ströme dran. Uma parte significativa das exportações de GNL do Golfo Pérsico passa por essa passagem, e não há, na prática, uma rota alternativa em escala comparável. A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos também descreve Hormuz como um dos principais pontos de estrangulamento de petróleo do mundo, com poucas alternativas realistas caso o estreito seja bloqueado ou se torne praticamente intransitável. Isso significa que eles já sabiam que isso iria acontecer e que haveria um problema. Qual o problema dos americanos? Eles pensaram como a Rússia, mas agiram de modo diferente. É preciso ver dessa forma. O que os americanos sabem fazer muito bem é eliminar uma liderança. Vimos isso, por exemplo, na Venezuela, em várias operações passadas, e também aqui no Irã. O primeiro escalão foi completamente eliminada e todos caíram em poucas horas. Estamos falando aqui do chefe de Estado, estamos falando do ministro da Defesa, estamos falando do chefe das Forças Armadas do Irã, estamos falando também do chefe da Guarda Revolucionária e assim por diante. Importantes líderes foram atingidos, praticamente uma decapitação em um só golpe. Mas Trump, ou o governo MAGA, não entendem como funciona um regime desse tipo. Acho que eles também não se aprofundaram o suficiente nisso, porque Trump continua pensando como um homem de negócios. Ele pensa que todo mundo está disposto a negociar um acordo com ele. Ele acha que todos querem negociar um acordo com ele também. Mas não é assim que funciona com um regime, especialmente no Oriente Médio. Eles não estão interessados em um acordo, eles estão interessados em manter o poder do regime. E eles também sabem que o Irã é um país muito isolado e também possui forças armadas muito numerosas. E acima de tudo, eles sabem que invadir aqui vai custar extremamente caro, tanto em material quanto em dinheiro e, claro, também em soldados. E eles também sabem que Trump não está disposto a correr esse risco, então eles estão com a vantagem. Eles simplesmente fecham o Estreito de Hormuz, deixam os preços subirem nos Estados Unidos. Mostram também para Trump na política externa que ele não consegue fechar nenhum acordo aqui. E a cada dia que essa luta continua assim, o poder do regime aumenta. E a dos Estados Unidos vai ficando cada vez mais ridícula. Capítulo 3. Bloqueio dos Estados Unidos e viabilidade militar. Segundo a Reuters, os militares dos Estados Unidos também afirmou que não pretende impedir a liberdade de navegação para navios que não estejam indo para portos do Irã. Politicamente, isso foi justificado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o argumento de que não se pode permitir extorsão ou chantagem. Ao mesmo tempo, foram feitas duras ameaças militares contra lanchas rápidas iranianas e comunicada a implementação de um bloqueio. Operacionalmente, manter esse bloqueio exige recursos, escalada, presença sustentável, quadro jurídico claro, atenção a questões humanitárias e muitos navios de guerra. Especialistas duvidam que bloqueios sozinhos consigam impor resultados decisivos. Cada nova linha vermelha militar eleva o risco de incidentes, principalmente em áreas marítimas estreitas, onde mal-entendidos e erros de classificação podem escalar rapidamente. Além disso, mesmo antes do bloqueio dos Estados Unidos, o tráfego já havia sido drasticamente reduzido por avisos de rádio, regimes de autorização e medo de minas, o que faz do bloqueio uma segunda camada adicional de controle, e não um meio que automaticamente restabelece a normalidade. Capítulo 4. China entre diplomacia, interesses energéticos e guerra de informação. A posição oficialmente documentada da China é principalmente diplomática, mas claramente contrária a uma escalada. Em relatos da Reuters, o bloqueio dos Estados Unidos é descrito pelo lado chinês como contrário aos interesses internacionais. É feito um apelo à calma, à moderação e a uma solução política. O Ministério das Relações Exteriores da China define Hormuz
como corredor central para transporte de mercadorias e energia. O bloqueio é considerado perigoso e irresponsável. A causa da perturbação na navegação é atribuída à guerra e o foco está no cessar-fogo e nas negociações. O representante da China na ONU declarou claramente que não apoia nem os ataques aos estados do Golfo, nem o bloqueio, nem o fechamento do Estreito de Hormuz e deseja uma rápida estabilização e a livre navegação. Capítulo 5. O típico recuo de Donald Trump. É como sempre foi. Donald Trump faz algo impensado, depois vê as consequências, ameaça o outro lado não se intimida e ele recua. Naturalmente, todo recuo do governo MAGA é considerado um sucesso, assim como agora, porque é isso que ele acabou de postar na sua plataforma de mídia social. A China está muito feliz porque eu vou manter o Estreito de Hormuz permanentemente aberto. Eu faço isso por ele e por todo o mundo. Uma situação como essa não vai mais acontecer. Eles prometeram não enviar armas para o Irã. O presidente Xi quer me dar um grande abraço quando eu o encontrar em algumas semanas. Trabalhamos juntos de forma inteligente e eficiente. E então ele declara que os Estados Unidos são muito bons em lutar, melhores do que qualquer outro. E vemos isso também no Irã. Os Estados Unidos atualmente são tão bons em impor seus objetivos quanto a Rússia e a Ucrânia. E por quê? Bem, como já foi anunciado no capítulo anterior, os Estados Unidos são muito bons em aplicar um ataque de decapitação. Mas tudo o que vem depois, quando não se quer fazer um acordo com eles. E quando não há uma oposição que possa e queira assumir o poder, simplesmente a liderança é substituída por uma nova, que continuará exatamente com a mesma linha de ação, às vezes até mais radicalmente que antes. Na verdade, eu queria terminar o vídeo dizendo que da próxima vez veríamos como Trump mais uma vez calculou mal. Mas isso já vimos no capítulo 5, que foi adiantado porque foi publicado no meio da gravação. Agradeço aos inscritos, membros do canal, ao GoCrew e especialmente ao Tenente-Coronel René Kirsler, o Tifério Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo vídeo.